Bom dia, alunos e alunas do CAUNI. Esta é a nossa segunda aula sobre movimentos emancipacionistas e hoje a gente só vai falar da Revolução Pernambucana, que, de todos os movimentos pela independência do Brasil, é o mais importante, tá? Mas antes de entrarmos na aula, nós vamos comentar sobre as próximas avaliações, a A7 e a A8. A A7, vocês vão ouvir também explicações na prova, na aula da BNCC, que vai ser essa semana. Mas tanto a A7 como a A8, elas vão ter notas compostas. No caso da A7, a prova normal, a prova comum, ela vai valer 7 pontos e vocês terão uma tarefa a executar no AVA, valendo mais 3 pontos. Então, 7 pontos da prova, que será feita da forma convencional, e mais 3 pontos de uma atividade a ser executada em separado. Já a 8, ela vai valer 10 pontos normalmente. Porém, haverá uma atividade bônus, e aí é para somar além da nota da prova, valendo 3 pontos, que vai ser executada com português e redação. Então, quando a gente vai mais se aproximando um pouquinho mais da prova, vocês serão informados que atividade é essa, como ela será executada, quais os procedimentos, mas a rigor, a A7 e a A8 serão diferentes das provas das avaliações, na verdade, que temos feito até aqui. Já a A9 não. Vai ser uma prova normal, comum e que virá de outro colégio. Ela não vai ser feita por nós aqui. Então é isso, vamos para a nossa aula. Vamos começar olhando, né, o nome do movimento. Diferentemente dos movimentos que precederam, conspiração, conjuração, inconfidência, revolta, né? No caso da conjuração baiana é possível chamar de revolta também dos alfaiates, ou revolta dos búzios, revolta das argolinhas. A Revolução Pernambucana, ela vai ser chamada de revolução. Por quê? Porque, de uma certa maneira, ela efetivamente conseguiu se concretizar. Eles conseguiram chegar ao poder. Não foi somente um projeto, né, de gente que estava planejando, conspirando. A gente discutiu o sentido das palavras na aula anterior contra o governo português. Porque Dom João VI está no Brasil, e a gente ainda vai falar disso, mas o governo é português. Então vamos lá. Data da Revolução Pernambucana, 1817. O que influencia a Revolução Pernambucana? De cara, as ideias iluministas. Liberdade, igualdade, fraternidade, Rousseau, direito, o direito à revolta contra um governo injusto, etc, etc, etc. Nós temos também como influência a independência dos Estados Unidos, que vai ser uma influência muito forte na Revolução Pernambucana, mas também da Revolução do Haiti. E por que a Revolução Haitiana? Porque dentro da Revolução Pernambucana, nós temos vários grupos participando. Nós temos senhores de engenho, mas nós temos também homens negros e pardos. Então, nós temos aqueles, né, que vão olhar muito mais para os Estados Unidos e aqueles que estão olhando para o Haiti e vendo que negros lá tomaram o poder e instituíram seu próprio governo. Como é que essas ideias chegavam até Pernambuco? O Porto de Recife era um dos mais importantes da colônia, tá? Então não podemos perder isso de vista. Onde o movimento foi planejado, principalmente nas lojas maçônicas. O Areópago de També, que é lá da conspiração do Suassuna, outra loja que é chamada de Patriotismo, outra loja chamada Restauração, no Pernambuco do Oriente e no Pernambuco do Ocidente. Quando geralmente tem esses nomes é porque quem fundou, né, os fundadores brigaram e eles separaram para lá, um para cá, mas vocês veem aí que são várias lojas maçônicas e a gente já falou na aula passada do papel da maçonaria dentro dos movimentos de independência das Américas, então da América Espanhola e aqui também do Brasil, tá? Então, além dessas lojas maçônicas, as ideias elas passavam de boca a boca, a partir do porto, marinheiros e outros. Então, essas ideias chegavam e essas ideias circulavam. A Revolução Pernambucana ela tem um outro nome que é Revolução dos Padres, tá?
porque havia participando do movimento muitos religiosos. Lembrem lá da conspiração dos Suassuna, que um dos centros da conspiração dos Suassuna era o Seminário de Olinda. Agora, havia neste movimento, por exemplo, um dos seus líderes, o padre Roma, ele não era mais padre, né? Ele tinha sido padre, ele exercia a profissão de advogado, mas como ele tinha sido padre, foi dispensado pelo Vaticano, etc., ele continuava sendo chamado de padre Roma, porque tinha estudado em Roma, parte da sua educação, né? Recife e Olinda eram dois centros urbanos muito próximos e quem conhece Recife, quem conhece Olinda sabe disso, ficam bem pertinho, né? Fazem parte do mesmo núcleo, né, metropolitano, e tinham juntas aproximadamente 40 mil pessoas. O Rio de Janeiro, que era a capital, tinha por volta de 60 mil pessoas. E, embora a gente não tenha falado ainda da vinda da família real, só com Dom João VI vieram para o Rio de Janeiro pelo menos 15 mil pessoas. Então, o Rio de Janeiro ele vai crescer, né, vai chegar a essa população muito de forma artificial, né, com uma imigração que veio com a corte portuguesa para a capital, tá? Agora a capital. Pernambuco tem toda uma tradição de resistência local. Aliás, é muito bom lembrar, vocês estudaram isso ano passado, da insurreição pernambucana. O Nordeste, do que hoje é o Brasil, provavelmente não seria Brasil se os pernambucanos não tivessem decidido, naquele momento, lutar para permanecerem portugueses e não serem holandeses. Tá? Então, Pernambuco tem, vários movimentos aconteceram em Pernambuco, então há essa questão, né, dos pernambucanos se levantarem contra questões que eles acham injustas ou opressivas, ou quer que seja. E havia uma profunda insatisfação com o governo de Dom João VI. Por quê? Porque se antes você mandava dinheiro para o reino, né, para Portugal, agora você manda para a corte no Rio de Janeiro. Tá? E para sustentar a corte, você vai, e aí a gente já está nas motivações, aumentar os impostos. Então, o Rio de Janeiro ele precisava se tornar uma cidade digna da corte portuguesa, e para isso você vai extorquir, vou usar essa palavra pesada, as outras capitanias para que elas enviem recursos para a capital. Havia também uma outra insatisfação, essa é uma insatisfação dos ricos, claro, que com a corte aqui no Brasil, a preferência para ocupar os cargos de maior importância era dada aos portugueses e não aos nascidos aqui na colônia. Então, aqueles que vieram de Portugal ou que nasceram em Portugal, eles recebiam a preferência. E isso incomodava os grandes senhores pernambucanos. Houve um motivo que é um motivo de ordem climática, a Grande Seca de 1816. Então, qual é a base? Apesar do comércio ser muito importante para a economia de Pernambuco, isso desde muito tempo, era a agricultura a principal atividade local. Agricultura de quê? Da cana-de-açúcar e do algodão. Aí alguém pensa, algodão? Sim, algodão. O plantio de algodão ele vai deslanchar no Brasil, e o principal centro de produção de algodão não era Pernambuco, era o Maranhão, principalmente por conta da Revolução Americana. Então, quando os Estados Unidos entram em processo de independência, a produção algodoeira norte-americana, que era muito importante para a indústria têxtil britânica, ela fica um tanto obstruída, né? E aí o Brasil aparece como um possível produtor de algodão que vai abastecer a indústria britânica. E continuava produzindo algodão, e continuava vendendo esse algodão, ok? Mas agora, 1817, como as relações Estados Unidos e Inglaterra estavam regularizadas, isso tem impacto nos preços do algodão brasileiro. Então, você tem maior competição, você tem uma preferência britânica pelo algodão da ex-colônia, e aí os preços caem. Então, você tem a seca e uma queda nos preços do algodão pernambucano, ou no algodão brasileiro como um todo, né, se a gente fosse analisar. E a grande seca impacta também a produção de cana-de-açúcar e os preços da cana-de-açúcar, porque a cana brasileira, desde muito tempo, o nosso açúcar já tinha outros competidores, e o principal competidor nesse momento era o açúcar da Jamaica.
Há uma outra questão, né, que também pesa, é a pressão abolicionista inglesa. Dom João VI não proíbe o tráfico negreiro, tá? Não vai proibir ou pensar em proibir ou abolir a escravidão, mas há uma pressão inglesa muito forte para que o Brasil, pelo menos, faça a abolição do tráfico, o que vai vir em algumas décadas, né? A gente vai acompanhar isso. E nós tínhamos, né, sentimentos republicanos, que eram muito fortes. Se as inspirações deles eram os Estados Unidos e o Haiti, ainda que o Haiti tenha passado por uma fase monarquista, a gente falou bastante disso, não vamos voltar lá atrás, você tem republicanos que querem seguir o modelo que está se implantando no resto da América Espanhola e não querem um rei português para o Brasil, ok? Era um movimento que pensava na independência de Pernambuco, mas em estendê-la rapidamente a outras capitanias, como a gente vai ver. Então, aqui a bandeira da Revolução Pernambucana. E essas três bandeiras significam, representam Pernambuco, Paraíba e Ceará. Eles enviaram também, depois, né, que já estão no poder, emissários ao Rio Grande do Norte e à Bahia. Conseguem alguma adesão no Rio Grande do Norte, o Ceará ele vai ser, né, logo a revolução vai ser debelada no Ceará, mas na Bahia eles não conseguiram sucesso. Como é que começa a revolução? E ninguém precisa lembrar de nomes de pessoas, né? As provas elas não querem nomes, mas quando a gente conta uma história, essa história tem que ter personagens para que ela seja mais interessante, tá? Para que ela seja mais rica. Então, vamos lá. A revolução ela estava marcada para começar na época da Páscoa. Porém, alguém delatou para o governador que estavam conspirando contra o governo português. E aí, em 6 de março de 1817, o governador local, em nome de Dom João VI, ele dá ordem para que se prendam todos os envolvidos na conspiração, nesse motim, civis e militares. E aí, no quartel de artilharia, e aqui uma gravura do quartel do regimento de artilharia, e boa parte desses prédios existem em Recife, ou são museus, ou são lugares de visitação. Em Recife, né, você tem uma extrema valorização do patrimônio histórico e desses lugares, né, como lugares que devem e podem ser visitados e que trazem também lucro para a cidade e para o Estado. Mas vamos lá. Nesse quartel de artilharia, o brigadeiro português Barbosa de Castro lhe dá ordem de prisão para o capitão José Barros Lima, que vai ser apelidado, o apelido dele era o Leão do Coroado. Ele vai pegar a espada e vai matar o comandante, né? Vai abrir a barriga do comandante e um outro militar, o capitão Negro ou Pardo, a depender, né? Pedro Pedroso, ele toma da espada e com essa espada ensanguentada ele vai para a cidade liderando soldados que tinham aderido ao movimento e declarando a República Pernambucana. O governador, ele ainda tenta resistir, ele vai se refugiar no Forte do Brum, mas ele se rende e permitem que ele vá embora de Recife. Se estabelece então um governo local com 5, né, uma espécie de conselho de governo com 5 membros que é inspirado no diretório. Lembrem lá, Revolução Francesa, lembrem da fase do diretório? Então, vejam bem. Então, 5 governantes. Já em 29 de março, vai ser convocada uma Assembleia Constituinte. E aí, atenção, caso a Revolução Pernambucana apareça em uma questão de prova, um Enem, um concurso qualquer, é possível que o tema da Constituição seja um dos temas pedidos, tá? Então, nós temos lá a decisão dessa Constituição, né, que vai estar nessa Constituição pernambucana, na primeira. A separação entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, liberdade de imprensa, abolição de vários impostos e para atender, né, os interesses dos plantadores, a escravidão é mantida. Claro, você vai ter discussões sobre a abolição gradual da escravidão? Vai, mas você mantém a escravidão. A escravidão é algo que esses senhores de engenho não abrem mão de jeito nenhum. O catolicismo ele vai ser mantido como religião oficial, e aí ó, olhem lá a bandeira com a cruz presente.
porém com liberdade de culto. Então, isso vai ser assegurado nesse momento. Aqui é uma notinha do Correio Brasiliense de 1817. Então, o Correio Brasiliense vai ser criado em 1808. E o jornal aqui de Brasília herda o nome desse primeiro jornal. Então, quando você cria a imprensa no Brasil, você tinha um jornal, que era o jornal que era a voz do governo, falaremos disso na próxima aula, e outra no Correio Brasiliense, que era publicado a partir de Londres, tá? E distribuído no Brasil, que era o jornal de oposição. Então tá lá, decreto do governo provisório de Pernambuco sobre a compra de armas. Patriotas pernambucanos, o governo provisório vos adverte que tudo não está feito. Com a feliz revolução efetuada, por vossos esforços e com a ajuda da benfazeja providência, então veja a questão, né, religiosa presente, muito mais resta fazer. O golpe assustou nossos inimigos, mas não os destruiu. Qualquer vento do deserto pode trazer a este país novo bando de arrasadores gafanhotos. Cumpre estarmos prontos a exterminá-los. Faltam munições e armas. Então, para que aqueles que têm armamento em casa os coloquem à disposição dessa revolução. Bem, um dos desdobramentos curiosos da Revolução Pernambucana, né, e é curioso mesmo, foi uma tentativa de adaptar, né, a Eucaristia aos produtos que eram os produtos nacionais. Então, eles vão substituir o vinho por aguardente e a hóstia vai ser feita com mandioca. Então, isso é uma curiosidade da Revolução Pernambucana, tá? Bem, eles vão enviar emissários para a Bahia e para o Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, esses emissários eles são bem recebidos. Na Bahia, o padre Roma, quando ele chega no porto, alguém já tinha avisado ao governador local, ele vai ser capturado e vai ser executado. Então, ele nem desce, né, já desce preso, ok? No Ceará, nós temos adesão ao movimento, porém, a repressão ela vai ser rápida e ela vai ser forte, e a revolução não consegue ir adiante no Ceará, ok? Agora, os revolucionários eles vão mandar emissários à Argentina em busca do reconhecimento da República Argentina, que já estava independente, à República Pernambucana, e vão enviar um representante aos Estados Unidos, que é o Cruz Cabugá. O Cruz Cabugá ele tinha alguns objetivos: conseguir o reconhecimento da República por parte dos Estados Unidos, conseguir apoio, né, de armas americanas, né, comprar armas lá, e eles também tinham um objetivo que era mais assim, né, ver o nível de empolgação, né, do movimento em si. Havia, né, Napoleão já tinha sido derrotado em 1815, vocês devem lembrar, precisam lembrar, e vários, né, dos franceses que lutaram com Napoleão tinham se exilado nos Estados Unidos. Então, eles queriam o apoio desses imigrados, desses ex-soldados de Napoleão, para que eles viessem ao Brasil, e os mais empolgados do movimento, inclusive o Cruz Cabugá, sonhavam até com a possibilidade de trazer, né, de libertar Napoleão do seu exílio em Santa Helena e trazê-lo para o Brasil. Enfim, o fato que enquanto esse emissário estava nos Estados Unidos, a República ela vai cair, ok? Aqui é uma foto do Seminário de Olinda, e se vocês clicarem nesse link aqui, vocês vão para uma página, né, com vários dos lugares históricos da Revolução Pernambucana, que estão lá, os fortes, o seminário, etc., as praças, e que podem ser visitados caso vocês visitem Pernambuco. Muito bem. Como é que vai se dar a reação do governo central, né, do governo de Dom João VI? O governador Conde dos Arcos, né, que governava a Bahia, ele vai enviar tropas da Bahia para Pernambuco. E mais tropas vão vir por mar do Rio de Janeiro. Então, nós vamos ter o bloqueio do porto de Recife e tropas se deslocando do interior para Recife e Olinda, que eram os polos centrais da Revolução. Então, foram mais de 8.000 soldados participando da repressão. Em Recife, né, o Pedro Pedroso, agora coronel,
ele vai pressionar o conselho, né, governativo para que se faça a abolição da escravidão. Pedro Pedroso ele era abolicionista, ele mesmo era negro ou pardo, né? Ele era admirador do Haiti, e ele vai dizer o seguinte, né, o que vai ficar registrado desse momento, que caso os os escravizados fossem libertados, você teria muito mais gente disposta a lutar pela República, porque para eles e elas significaria voltar ao regime de escravidão. Mas você tem, né, no comando da República, senhores de engenho. O máximo que eles vão permitir que o Pedro Pedroso faça é que ele aliste voluntários para um destacamento, que vai ser chamado os Bravos da Pátria, que, sendo escravizados, eles seriam alforriados ao se tornarem soldados. O Pedro Pedroso ele é uma figura controversa da Revolução Pernambucana e além, por quê? Porque, diferentemente de outros líderes, e ele foi o cara que saiu com a espada ensanguentada para liderar, né, a tomada de Recife, de outros líderes que foram executados, ele não somente sobreviveu, mas foi reintegrado ao exército, ao exército, né, do português e depois ao exército brasileiro pós-independência. Em 1823, ele liderou uma pequena insurreição em Recife e ainda assim ele não foi preso, não foi executado. E em 1824 ele volta para Pernambuco nas tropas de repressão à Confederação do Equador, que é outro movimento republicano, mas agora separatista, que a gente vai ver depois. Então, ele é uma daquelas personagens dúbias, como Calabar, que ora é herói e ora não é herói, a depender de como se olha. Então, ele é uma das menos faladas de um movimento, apesar de ter sido tão importante nele. Aqui é um mapa mostrando, né, a resistência, o deslocamento de tropas e detalhes. Então, vocês abrindo lá o slide, vocês podem, inclusive, clicar no link e irem para a página de onde veio esse mapa e visualizá-lo melhor. É até mais interessante, é da Fundação Getúlio Vargas. Bem, o combate em Pernambuco durou 75 dias. E em maio, né, em 19 de maio, o governo provisório ele vai se render. Antes da rendição, nós temos um incidente, que é um incidente dramático, que é quando é a invasão do Palácio de Governo. E quem está lá no palácio é um senhor de engenho, fazia parte da junta governativa, que é o André de Albuquerque Maranhão. Então, as tropas que vêm, né, do Rio de Janeiro, ou que vêm da Bahia, elas entram gritando viva Dom João VI e morra a liberdade. É interessante esse grito, morra a liberdade. Então, é meio que uma admissão que o regime que está não é um regime de liberdade, é outro tipo, né, de regime, é outro tipo de ordem. Mas o Maranhão, ele não se rende, e aí ele vai ser ferido, né, vão abrir a barriga dele, né, com um golpe de espada, ele vai ter os dedos cortados, ele tenta se defender e acaba perdendo os dedos da mão, ele é atirado de uma janela, ainda assim ele sobrevive e vai ser preso na Fortaleza dos Reis Magos e deixado lá numa cela sozinho para morrer. Então, no outro dia, ele está morto, né? Desdobramento disso aí tudo, e o corpo dele vai ser arrastado no Recife e vai ser exibido como troféu. Bem, houve vários presos e praticamente, né? Falei do Pedro Pedrosa, que não foi, mas praticamente todas as lideranças do movimento serão executadas, né? Mesmo aqueles a quem se ofereceu, não, se você se render, né, como por exemplo José Peregrino, que só tinha 19 anos, era paraibano, né, se você se render, você vai ser preso, mas não vai ser morto, o pai dele suplica que ele se renda, ele vai ser enforcado, vai ser esquartejado e os pedaços do corpo dele vão ser mandados para a Paraíba para serem expostos, né, como uma forma de exemplo para que ninguém mais se levante contra a coroa. Aqueles que estavam fora do Brasil, como Cruz Cabugá, vão escapar, e outros, né, que pegam pena de prisão, mas estavam já em alto mar e não serão capturados. Mas todos aqueles que são presos, como o Domingos José Martins, ele não era pernambucano, ele era capixaba, ele é uma das lideranças da Revolução, são mortos, enfim. Agora, outra, né, curiosidade aí. O Padre Roma, né, ele tinha um filho. Esse filho também é preso, mas antes dele ser executado, os irmãos da maçonaria conseguem libertá-lo. Ele foge, vai para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele não consegue se adaptar e aí ele volta para a América do Sul e vai para a Venezuela. E ele se tornou um dos generais de Bolívar.
Então, há um brasileiro que foi general de Bolívar por mais de 10 anos e é uma figura importante nas independências da Venezuela, da Bolívia, da Colômbia, e que é um dos frutos aí da Revolução Pernambucana. Aqui o mapa de Pernambuco antes da Revolução. Então, a Paraíba, o Rio Grande do Norte, volta e meia, ao longo da história do Brasil colônia, estavam ligados a Pernambuco. Então, mas naquele momento da Revolução, era Pernambuco que hoje é o estado de Alagoas e parte do interior que vai ser desmembrado, como uma forma de punição também, e vai ser integrado à Bahia. Então, Pernambuco era bem maior e acabou tendo seu território reduzido como uma forma de punição pela Revolução Pernambucana. Ok? Uma questão, né, que a Revolução Pernambucana vai impactar é a vinda da Dona Leopoldina para casar com Pedro, né, com o príncipe Pedro no Brasil. Então estava prevista a partida para junho e ela só partiu da Europa em 13 de agosto porque havia o risco de revolução no Brasil, então esse casamento ele vai ser atrasado. A vinda da princesa, né, da arquiduquesa, porque as princesas austríacas não são tratadas por princesas, vai ser adiada. Bem, independência está às portas. Todos esses movimentos, né, emancipacionistas, eles evidenciam o quê? Uma insatisfação em relação ao governo da metrópole. A presença de Dom João VI aqui pode até ter sido interessante para alguns grupos da elite que orbitavam a corte lá do Rio de Janeiro, mas para a maioria da colônia, ou não teve impacto algum, ou significou um peso em relação à cobrança de impostos anteriores. Então, o governo português não se torna mais popular por estar aqui na colônia, tá? Havia aqui fortes influências das ideias liberais, pense em Revolução Francesa, pense em Iluminismo, pense em independência americana, das ideias republicanas e também das ideias federalistas. O que é isso? De maior autonomia para, nesse momento, capitanias, daqui a pouco províncias. Agora, entre os grupos envolvidos nos processos de independência, havia pouco interesse em mudar a estrutura social. Então, por exemplo, a discussão sobre a escravidão, sobre a posse da terra, não era uma prioridade para a maioria dos grupos envolvidos em quaisquer desses movimentos que a gente viu. O que é que diferencia a Revolução Pernambucana dos demais movimentos? Talvez vocês já tenham até conseguido chegar a esse ponto, tá? Enquanto os outros eram projetos, a Revolução Pernambucana se efetuou. Estabeleceram um governo, fizeram uma constituição, tentaram manter relacionamentos diplomáticos com outros países. Então, isso é um diferencial importante. Se vocês quiserem, há um filme, na verdade, não é um docudrama. O que é isso? Então, você tem encenação, mas você tem junto documentário, entrevistando historiadores, historiadoras, etc., que é chamado 1817, A Revolução Esquecida. Porque muita gente efetivamente esquece da Revolução de 1817, fala muito de Conjuração Mineira, fala até muito da Conjuração Baiana, por causa da participação de negros e pardos, mas esquece da Revolução de 17. Então, aqui tem um link do YouTube. É uma produção que foi feita pela TV Escola e que estreou exatamente nos 200 anos da Revolução e que tem como diretora Tsuki Yamazaki, que é uma das mais importantes diretoras de cinema do Brasil desde muito tempo. Tá? Então, é um filme bem interessante e tem 1h15 minutos, 1h20 minutos, vale a pena parar para assistir. Tá? E agora a gente vai ver duas questões falando de Revolução Pernambucana que apareceram em prova. Essa primeira que eu separei, ela é de 2010, é da FUVEST. Eis que uma revolução proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro rebentou em Pernambuco, em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos fora permitido colocar sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos a tratar. Então, Van Hagen é um dos mais importantes historiadores do Brasil do século XIX, e ele está falando aí da Revolução já estar sendo escondida
no próprio século XIX, né? Porque era uma revolução que mostrava aí sentimentos dentro de um país que era uma monarquia, sentimentos republicanos muito fortes que era bom que não se discutisse, porque a Conjuração Mineira, como eu falei, a Conjuração Baiana, elas não se efetivaram, elas não chegaram a tomar o poder nem por algumas horas, elas simplesmente eram planos que foram desbaratados antes de qualquer concretização. Então, o texto trata da Revolução Pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento, é possível afirmar que os insurgentes, e aí nós temos as opções, pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território. Não, né? Não havia esse sentimento anti-português, inclusive havia portugueses participando do movimento também. Havia uma insatisfação em relação à corte, em relação à discriminação, mas não isso. Contaram com ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região. Sim, houve homens negros participando e pardos, mas não houve, a escravidão não esteve em risco, a escravidão era uma instituição que agradava a boa parte daqueles que estavam diretamente envolvidos, liderando o movimento. Dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão. O movimento nem chegou ao Maranhão, muito menos ao Grão-Pará, não houve nenhuma questão relativa a isso. Propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares. Nós chegamos à nossa resposta, tá? Então, uma das marcas da Revolução Pernambucana era essa diversidade de grupos participando, o que não era, de certa maneira, estranho, por exemplo, a conjuração baiana, ela também teve uma participação muito diversa. Mas se a gente pega, por exemplo, a Conjuração Mineira, era um movimento de grupos de elite. E aí implantaram um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários ali de exploração da terra. Não, isso não se justifica. Aí você fala assim, a última questão, a última vez que apareceu a Revolução Pernambucana numa prova foi em 2010? Apareceu em outras, mas no ano passado a Revolução apareceu no Enem. É engraçado que ela não apareceu nos 200 anos, mas a gente esperou, eu estava dando aula no terceiro ano nessa época, então era um dos temas quentes, né, em 2017, mas não apareceu. Mas no último Enem veio Revolução Pernambucana. O movimento sedicioso ocorrido na capitania de Pernambuco no ano de 1817 foi analisado de formas diferentes por dois meios de comunicação daquela época. O Correio Brasiliense, então o jornal de oposição, apontou para o fato de ser a comoção no Brasil motivada por um descontentamento geral e não por maquinações de alguns indivíduos. Então, um movimento de massa, um movimento coletivo, que expressava a insatisfação do conjunto da sociedade. Já a Gazeta do Rio de Janeiro, que era o jornal governista, que era o jornal que era publicado na corte no Rio de Janeiro, considerou o movimento como um pontual desvio de norma, apenas uma mancha nas páginas da história portuguesa. Ou seja, tão distinta pelos testemunhos de amor e respeito que os vassalos desta nação consagram ao seu soberano. Então, um movimento de revolta contra o legítimo soberano que seria Dom João VI. Então, peças de um mosaico em Viagem Completa, Experiência Brasileira, um livro do ano 2000. O fragmento das matérias jornalísticas sobre o acontecimento, embora com percepções diversas, relacionam-se a um aspecto do processo de independência da colônia luso-americana, expresso em dissensões entre quatro dirigentes em torno, tem que corrigir isso aqui, da abolição da ordem escravocrata. Então, veja só, era a questão da escravidão uma prioridade na Revolução Pernambucana? A gente não viu nada disso. Grupos regionais acerca da configuração político-territorial. Vamos lá, vamos guardar esse item aqui. Intelectuais laicos acerca da revogação do domínio eclesiástico era um movimento contra a religião ou contra a Igreja Católica. A gente viu que a bandeira trazia a cruz, vocês viram que há inovações em relação ao culto, mas a religião católica continua sendo a religião oficial. Então,
não havia um sentimento antirreligioso ou um sentimento contra a Igreja Católica na Revolução Pernambucana. Homens livres em torno da extensão do direito de voto, a questão do voto nem pôde ser discutida na Revolução Pernambucana, a República caiu antes, ou seja, a questão do voto não era uma prioridade. Elites locais acerca da ordenação do monopólio fundiário, do controle da terra, a escravidão, a manutenção da escravidão, ela foi discutida porque era interessante para esses senhores de terra, mas a questão do latifúndio, do controle da terra, isso não foi discutido, não. A escravidão foi porque você tinha pressões pela sua abolição já naquele momento, mas a terra não. Então, a única resposta possível é grupos regionais, no caso, os grupos de Pernambuco, comerciantes, senhores de terra e mesmo as camadas populares, acerca da configuração político-territorial. O domínio da colônia estava centrado no Rio de Janeiro e para o Rio de Janeiro convergiam dinheiro e tudo mais que eram produzidos em outras regiões. Então, nossa resposta é a letra B. É possível que a Revolução Pernambucana volte ao Enem ano que vem, quando vocês forem fazer? Eu realmente acho difícil, mas ano que vem é o ano dos 200 anos da independência do Brasil. Então, o tema movimentos emancipacionistas, ele pode ser chamado novamente junto com a própria independência. Então, é isso. Obrigada por assistirem essa aula e boa semana para vocês. Tchau, tchau. Viva a liberdade! Viva! Começou a revolução! Ética e moral. Este o maior legado. 1817, A Revolução Esquecida, da premiada diretora Tezuka Yamazaki, com Bruno Ferrari e Clara Castanho. A saga da Revolução Separatista no Brasil. Venha reviver um dos momentos mais importantes da nossa história. Todos os homens são iguais. Iguais. Negro, em festa de branca, é o primeiro que apanha e o último que come. Viu? Senhores revolucionários. Assista a obra que marca as comemorações do bicentenário da Revolução Pernambucana. 1817, A Revolução Esquecida. Uma produção TV Escola.